Somos os professores Paula e Newton Rocama, da Faculdade de Medicina de Botucatu, da Unesp. Essa videoaula é baseada em um trecho dos episódios do conhecido programa de culinária e busca ilustrar como o MasterChef pode nos ensinar sobre feedback efetivo no ensino médico. O trecho em questão se encontra no YouTube e o link está posto aqui. Uma das grandes dificuldades dos seres humanos é a autocrítica. Nesse sentido, a avaliação é fundamental, principalmente quando está em jogo aspectos educacionais ou, como no caso, num concurso de culinária. O problema é que o MasterChef não é famoso exatamente pelos feedbacks mais delicados. Basta ver a repercussão das devolutivas nas redes sociais. Feedback vem do inglês e podemos traduzir como retroalimentação, devolutiva, e esse termo usado muito quando nós vemos os alunos e os atendimentos, a checagem. É um processo de comunicação, ele ocorre entre duas ou mais pessoas, visa compartilhar informações, reflexões sobre a ação, conhecimento e atitude em relação a uma atividade ou tarefa. Nós temos uma vasta bibliografia, as primeiras referências científicas sobre feedback, elas falam basicamente através das regras de Pendleton. Nós temos mais recentemente The One Minute Perceptor Model, uma revisão sistemática, é o título de um artigo muito interessante. Temos esse método e uma discussão grande sobre esse método na literatura, ADAPT, é um acrônimo, né? Ask, Discuss, Ask, Plan Together. E temos também uma referência brasileira muito utilizada, Feedback, como estratégia de aprendizado no ensino médico. Eu gostaria aqui de pontuar algumas sínteses, principalmente a partir da convivência e recentemente de uma aula que assisti da professora Sueli Grossman, da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela nos coloca que dentro dessa mudança atual do ensino ativo, né, não mais daquele ensino passivo, né, do ensino centrado no aluno, nós precisamos, dentro do feedback, pensar no desenvolvimento da autocrítica e da autorregulação. E o processo de feedback tem que ser também um processo de satisfação do professor. Então, quer dizer, há essa mudança educacional, há essa mudança necessária do feedback. A professora sempre recomenda que antes de você dar a devolutiva, antes de você falar, é fundamental deixar o aluno pensar e falar sobre como ele pode alcançar ou corrigir o que ele precisa. Quer dizer, é sempre interessante começar o feedback com uma reflexão pessoal. Quer dizer, o aluno fala primeiro. Né? Isso realmente facilita bastante a atuação do professor. Quando a gente estimula o aluno a essa possibilidade de se autoavaliar e inclusive de se autorregular. Isso tanto do ponto de vista cognitivo como nas próprias emoções. Então essa é uma observação muito importante de ser feita, né? Começar sempre deixando o aluno falar primeiro, deixando o aluno fazer a reflexão primeiro. Em seguida, é fundamental que o aluno, que se estimule o aluno a refletir sobre o comportamento, né? E toda a nossa opinião está relacionada com o comportamento observado, né? Quer dizer, uma questão objetiva. E dentro da subjetividade do aluno, sempre buscar o que ele estava sentindo no momento, ou quando ele fez aquilo, ou o que ele estava pensando. Isso é muito importante. É também importante, mesmo quando a gente não concorda muito com o comportamento ou com a ação, é buscar a lógica do aluno. Porque a gente pode surpreender. O aluno pode ter uma lógica muito boa, pode ter inclusive uma visão complementar, até mais avançada que nós. Então é fundamental, a partir do feedback, buscar a lógica do aluno, né? Porque é nessa lógica que a gente consegue inclusive
aprender com o aluno. E por último, né, deve sempre terminar o feedback perguntando para o próprio aluno o que vai ser diferente agora em diante. Quer dizer, a partir desse feedback que nós fizemos juntos, quer dizer, o que ele aprendeu, o que ele vai modificar do seu comportamento de agora em diante. Então, podemos dizer que esse seria aqui uma síntese importante. É óbvio que ela não prescinde de mais estudos ou de uma discussão mais específica, mas seria isso hoje o que a gente entende como um feedback construtivo. Uma das grandes questões do ensino, basicamente, é aliar a teoria na prática. E eu acredito que é isso que vocês devem estar se perguntando. Se eu preciso melhorar minha forma de dar feedback, quer dizer, como é que eu consigo isso da teoria para a prática? Como é que eu consigo ser um juiz que consegue apitar as faltas, mas ao mesmo tempo consegue promover um bom jogo? Para tentar responder essa questão, então proponho que vocês assistam agora aquele trecho do MasterChef. Acredita nas minhas teorias agora. Você vai ver o do Abel. Caroline, você tá à vontade aqui hoje? Oi? Você tá à vontade, psicologicamente? Não, na verdade eu não queria vir, né, pra repescagem. Não queria vir? Não. Quer ir embora? Demorou. Pode ir. É? 1, 2, 3, vaza. Sério? Sério? É? Tá largada no balcão. Cada comentário que a gente faz aqui faz... Tá tirando? Você Eu olha tô pra olhando eles e pra dá eles. risada a cada comentário que a gente faz. Assim, com todo respeito, o nosso trabalho é um trabalho sério. Sim. Nenhum de nós vai colocar a credibilidade em jogo. Sim. Ninguém. Ok. Ninguém te obrigou a fazer a inscrição. Sim, Ninguém te obrigou a participar. com certeza. Ninguém te obrigou a vir. Você poderia ter vindo. Tchau, vou embora. Sim. É bastante incômodo para o resto dos participantes e para nós que a cada comentário ou avaliação que a gente faz, se vire a cabeça para o mezanino e dê risada. Acho uma pequena falta de respeito. Sim. Vocês fizeram um comentário que eu olhei ali porque a gente já sabia. Caroline, você é divertida, bacana, sorridente, Obrigada. simpática. Obrigada. A busca pela segurança que todos nós vemos permanentemente confrontada aqui dentro, porque o papel dos chefes é criticar o que vocês fazem, Sim. não deve transformar você em uma pessoa que você não é. Se Sim. você quer ir embora, por favor, Sim, não, eu vou Agora. continuar. você vai ficar aí? Vou. Bem? Sim. É um compromisso. É, Beleza. sim. Eu escolho ficar porque é uma questão de honra, né? Eu quero estar aqui, não quero desrespeitar ninguém, quero mostrar pra eles que eu não vou desrespeitá-los. Nossa, que feio. Tão de cara, gente. Quando é falta de respeito, é falta. Pudemos apreciar então os 3 feedbacks e podemos tirar algumas conclusões que são muito ilustrativas e pedagógicas. Vamos analisar o feedback do chefe Henrique Fogaça. Durou 27 segundos. Bom, ele começa com: Caroline, você está à vontade aqui hoje? Ela responde: oi? Você está à vontade psicologicamente? Quer dizer, ele já apela, né? Ele já fala para ela assim: ó, você não está bem, né? Aí ela fala: ah, não, na verdade eu não queria vir para a repescagem. E ele é reativo: não queria vir? Não. Quer ir embora? Demorou, pode ir. É? 1, 2, 3, vaza. Sério? Sério? É? Tá largada no balcão. Cada comentário que a gente faz aqui faz fu. Tá tirando? Então vocês percebem. Ele vai lá, provoca. Você tá à vontade aqui, quer dizer, aquela postura desleixada dela. Ele já ataca ela, fala: você tá meio doida? Aí ela responde que não queria estar aqui. Aí, bom, não queria estar aqui, vai embora, né? Ele a expulsa praticamente, né? É isso. Então ele foca muito em cima de uma provocação. Ela provocou, ele está reagindo à provocação
E como ele tem poder, ele está mostrando quem manda ali. O feedback da chefe Paola durou 41 segundos. Então, um pouquinho a mais. Então, ela corta, né? No momento que a candidata está falando, estou olhando para eles, ela fala, você olha para eles, dá risada a cada comentário que a gente faz. Assim, com todo respeito, o nosso trabalho é um trabalho sério, sim. Nenhum de nós vai colocar a credibilidade em jogo, sim. Ninguém, ok. Ninguém te obrigou a fazer inscrição, sim. Ninguém te obrigou a participar, com certeza. Ninguém te obrigou a vir, você poderia ter vindo. Tchau, vou embora, sim. É bastante incômodo para o resto dos participantes e para nós, que a cada comentário e avaliação no que a gente faz, você vira a cabeça para o mezanino e dê risada. Acho uma pequena falta de respeito. Sim, se um comentário que eu olhei ali, porque a gente ia sair. Então vocês estão vendo que o que a Paula faz é um pouco melhor, né? Porque ela mostra por que ela está incomodada. Olha, eu estou incomodada porque você olha para os seus colegas, dá risada, né? Assim, com todo respeito, quer dizer, quando ela coloca isso, ela está tentando amenizar, né? Eu estou fazendo uma crítica, mas olha, com todo respeito, né? Veja só como o nosso trabalho é um trabalho sério, né? E aí ela explica, olha, nosso trabalho é sério porque nós temos que ser sérios. Esse é que é isso que faz o nosso nome e o próprio nome do Masterchef. E vocês vão percebendo que a candidata vai concordando. Ela não entra não é uma concordância amistosa, mas ela vai entendendo que ninguém obrigou ela a fazer inscrição, ninguém obrigou ela a participar, né? Então, quer dizer, estou convencendo você que você está errada, né? Então, basicamente é isso. O que eu acho que é interessante, porque a impressão que me dá é que ela tenta amenizar muito, porque ela fala assim, acho uma pequena falta de respeito. Pequena coisa nenhuma, é uma bruta de uma falta de respeito da candidata perante os chefes, perante os próprios telespectadores, né? E, então, foi muito educado, mostrou claramente as coisas, mas acredito que ela não deixou claro que a inconveniência do comportamento da candidata. Terceiro feedback da Ana Paula Padrão. Ela é muito incisiva. Ela, Caroline, você é divertida, bacana, sorridente, simpática. A candidata começa até a agradecer, né? Então, ela consegue chamar a atenção. Aí ela vem com a frase que é perfeita. A busca pela segurança que todos nós vemos permanentemente confrontada aqui dentro. Quer dizer, eu entendo por que você se sente insegura. Porque você está sendo confrontada pessoalmente e na vista de todos. Aí ela explica. Por que você está sendo confrontada? Porque o papel dos chefes é criticar o que vocês fazem. Aí ela completa. Isso tudo, quer dizer, essa insegurança que você sente não deve transformar você em uma pessoa que você não é. Então, a Ana Paula reconhece que aquele comportamento não é um comportamento que a candidata teria em uma situação sem estresse. Então isso fica muito claro. Você está sendo inconveniente, mas eu entendo que é porque você está se sentindo confrontada. Mas a Ana Paula Padrão faz mais do que isso. Ela fala, se você quer ir embora, vá. Não, a candidata diz, não, vou continuar. Agora você vai ficar aí? Vou. Quer dizer, então quer dizer que você não vai embora. Não. Bem, então é um compromisso. Beleza. Então vocês percebem que aqui a Ana Paula Padrão impõe a necessidade de uma mudança de comportamento se ela quiser continuar. Está deixando, está respeitando a autonomia da candidata a sair ou não, né? Mas ela também está colocando um compromisso dessa candidata diante de um comportamento mais adequado do que o anterior. Como o tema é basicamente comunicação, eu queria fazer uma análise rápida da comunicação visual. Quer dizer, o que a gente consegue perceber da movimentação tanto da candidata como dos chefes, e como ela também traduz claramente
a força dos feedbacks. Esse é o momento que o Fogaça interpela a candidata. Caroline, aí você vê a postura dela. Uma postura de surpresa, mas também de raiva. Ela continua a postura desafiadora. E ela começa a ficar meio assustada. Porque ela começa a perceber que o diálogo começou a se tornar muito áspero. Até porque ela respondeu nesse momento que ela não queria vir. Que ela estava... ela não queria vir na repescagem. E aí então, Fogaça, não precisa nem dizer, mostra o caminho da rua. Ela então vai ficando com medo. Quer dizer, aqui ela fala, puxa, agora a chance de eu sair daqui é real. Ela fala até é. E ela olha para os amigos, né? Essa hora que ela olha para os amigos. Nossa, olha, será que vai me mandar embora mesmo? Aí, aquela sequência de fuls, né, que ele faz, essa aqui é a fotografia mais engraçada, eu acho. Aí ela justifica, não, eu só estou olhando para eles. E aí a Paola começa a abordar. Ela começa a abordar, veja, tem um sorriso. Né? Um sorriso falso, bem falso, mas dizendo, olha, tudo que eu falar para você, eu estou falando numa boa. Né? Esse é o início da abordagem. Já muda a postura da Carolina, ela já está recuada. Ela já percebe que não é um só que está contra ela, já são todos eles. Mas, no primeiro momento, né, é o susto. A Paola vai continuando, ela diz com todo respeito. Então a gente percebe isso, é genuíno, né? Pelo menos me parece, que ela está respeitando a candidata. Eu vou ser delicada com você porque eu te respeito, é isso que ela está dizendo. E aí começa a cair a ficha. Nossa, o que eu fiz, né? E aí ela fala, olha, cada comentário que você faz, que a gente faz, você vira a cabeça para o mezanino e dá risada. Que jogo é esse? Aí ela aponta para o mezanino, as moças e os moços do mezanino estão lá, né? Assustados também, e envergonhados. Vocês percebem que nessa hora a postura até dos chefes é até mais calma. Você vê que eles já estão mais tranquilos, já não estão mais agressivos como naquele início. Aí então a candidata vai caindo em si, vai se tornando preocupada, ficando inclusive triste. E aí aquele movimento que eu acho um pouco ridículo, no sentido de tentar amenizar, ela fala um pouquinho de falta de respeito, né? E não muita falta de respeito, mas eu entendo que ela não quis agredir. Mas não sei o grande efeito disso, porque né, a candidata continua tentando argumentar, dizendo, não, é que eu estava olhando, tal. E aí é que entra a Ana Paula Padrão. Ela entra firme, desafiadora. Ela entra forte. Ela está se impondo. Está de braços cruzados, parcialmente cruzado, mas está dizendo aqui, olha, presta atenção. E a candidata se recusa de um primeiro momento. Ela meio que nega, epa, mais uma para me dar bronca? Que saco! Quem é ela para me dar bronca? Talvez seja isso que tenha passado na cabeça. Vamos tentar adivinhar os pensamentos dos outros aqui. Então aí começa, né, a ideia de trazer a candidata para a atenção. Então, você é divertida, bacana, sorridente, simpática. Né? A candidata agradece 2 vezes. E aí então ela acalma-se. Né? Ela fala, opa, ela sabe quem eu sou. Ela sabe das minhas qualidades. E aí então a própria Ana Paula Padrão muda a postura dela. Não mais de imposição, mas explicando, olha, a busca pela segurança que todos nós vemos permanentemente confrontada aqui dentro. E aí ela fala, nossa, fiz burrada. Né? E aí a Ana Paula Padrão aponta para os chefes e fala, porque o papel dos chefes é criticar o que vocês fazem. E a candidata, sim. E aí, Ana Paula Padrão, não deve transformar você, esse confronto não deve transformar você em uma pessoa que você não é. Eu não te reconheço do que você estava fazendo.
E aí, né, vamos dizer assim, um arrependimento total, né, um reconhecimento de que cedeu. Mas não acaba aí, né? A Ana Paula Padrão mostra claramente: vá embora. Se você quer ir embora, por favor. Quer dizer, não está sendo nada agradável aqui. Está desafiando novamente. Já que você se comporta assim, parece que você quer ir embora. Então, vá. E aí, a candidata disse: não, vou continuar. Né? Vocês vejam o medo, né, disso não ser aceito. Então, aí vem aí. Você vai ficar aí? Aí, novamente, vou. Bom, é um compromisso. É. Beleza. Então, isso, quer dizer, ganhei. Então, comporte-se, menina. E aí, a candidata aceita. Não, diz, opa, vou continuar, mas vou mudar minha vibe. E aí, a foto dos chefes. Depois de tudo isso, né, mostrando, então, essa reflexão, né, essa interiorização, né? Nossa, o que aconteceu aqui? Né? Os três têm essa... O Jacan é meu preferido, mas isso não tem nada a ver com o feedback aqui. Mas ele tem essa observação. Ele, nesse momento, nesses minutos, ele está ausente. E aqui, a candidata, depois, em off, né, quer dizer, depois ela explicando, né, a decisão dela: eu escolhi ficar porque é uma questão de honra, né? Então ela está colocando que ela estava encurralada, né? Eu quero ficar aqui, eu quero estar aqui, não quero desrespeitar ninguém. Quer dizer, então ela percebeu, ela estava desrespeitando. E, na verdade, devia falar: não queria desrespeitar ninguém. Então, eu vou continuar porque eu quero tirar essa impressão de que eu os desrespeito. Não, eu os respeito muito. Então, acredito que foi muito conciliador. Este exemplo é um exemplo muito interessante, mas trata-se de uma situação limite. O Fogaça, no primeiro momento, ele promove um ambiente conflituoso, um ambiente de embate completamente desfavorável para um feedback. No feedback construtivo, o ambiente tem que ser um ambiente de confiança e um ambiente amistoso. E para isso é necessário uma cultura institucional, onde nós, professores e estudantes, temos que estar abertos às críticas, às devolutivas construtivas. Nós temos que ter um autoconhecimento das nossas emoções para evitarmos de sermos reativos, como foi o Fogaça, por exemplo. Nós temos que prever um tempo adequado para essa atividade, né? Para esse tipo de avaliação dentro das atividades do grupo. Nós temos ainda que lembrar que muitas vezes nós estamos trabalhando com grupos de 8 a 15 alunos e muitas vezes esse tipo de devolutiva, ele pode ser um momento delicado para o estudante, né? Tá ouvindo a devolutiva na frente dos colegas. Então nós temos que tomar todos esses cuidados para promover um ambiente mais favorável possível para o feedback. Claro que o conhecimento da técnica, das estratégias de feedback é imprescindível, mas é essencial que essa devolutiva ela seja focada na atividade que está sendo avaliada, que ela ressalte os pontos positivos desse estudante e que promova uma autorreflexão para que seja possível correção de rotas, caso necessário. O mais interessante do programa, voltando a falar nele, é que o MasterChef não permite que a gente saboreie a comida. A gente só imagina através dos feedbacks que os chefs dão. Quer dizer, então, basicamente, a nossa sensação alimentar ela é baseada nos feedbacks. E também tenho certeza que para os participantes é muito construtivo para eles, devem aprender muito com os chefs. Como é um programa de televisão, é óbvio que pode haver um exagero nos feedbacks, na intensidade, na emoção, e é isso que faz a graça do programa. Eu queria só fazer uma brincadeira com o nome da Ana Paula Padrão,
Diria que a Ana Paula Padrão hoje é o nosso padrão de feedback. Esperamos que vocês tenham apreciado. Se quiserem fazer feedback, podem fazer por e-mail. Eu queria também anunciar, fazer uma propaganda do nosso Grupo Web Brasil, Comunicação e Saúde. A tutora é a professora Sueli Grossman. E temos participantes do Brasil inteiro. Está aberto para profissionais da saúde, para professores da área da saúde e para outros interessados. Muito obrigado pela atenção.